Olá, eu sou Felipe Capa, eu tô conversando com vocês aqui mais um encontro da galera do terror, né? Gente, eu sei que o vídeo anterior foi um spin-off, só que esse vídeo aqui, galera, também é um spin-off, tá? Desculpa aí pela a demora, né, de estar lançando vídeo de terror mesmo, de filme de terror, tá? É que realmente o tempo tá complicado, tá bom? E surgiu uma corrente no YouTube, alguns meses atrás, até meio antiga já, que foram 5 jogos que marcaram minha infância. E eu achei legal participar dessa corrente aí, tá falando, né, tá falando um pouquinho sobre isso, porque embora ele seja um canal de terror, né, seja um canal horror mover, todo mundo já foi influenciado por game, né, por jogo, né, e o videogame já teve participações importantes aqui nesse canal também. O videogame já deu as caras aqui, já mostrou, já influenciou muito, né. Então por isso eu achei legal estar fazendo parte dessa corrente aí, que são 5 jogos que marcaram a minha infância, tá bom? Quero avisar duas coisas para vocês, galera. Primeira coisa é o seguinte, nesse vídeo aqui eu não vou falar de Rule of Rose. Se você está chegando novo no meu canal e não conhece, é o seguinte, nós fizemos, acho que mais ou menos um ano atrás, um vídeo de Rule of Rose e, modesta parte, é o melhor vídeo de Rule of Rose do YouTube, tá? Tá muito melhor que o do Zangado ou de qualquer outro aí que fez. Então, uma ideia é um vídeo de 1 hora falando só de Rule of Rose, esclarece todos os mistérios, vale muito a pena ver. Eu só fiz esse vídeo porque Rough Rose não tinha nenhum canal representou Rough Rose no Brasil, né? O Zangado falou lá em 20 minutinhos Rough Rose, falou mal ainda, falou bobeira, falou besteira, né? Não tô falando mal dele, tá? Tô falando que naquele vídeo ele não fez um trabalho bom, né? Então achei legal tá representando o Rough Rose aqui, né, no YouTube brasileiro, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? No Rough Rose aí, faz uma análise completa. E a segunda coisa é o seguinte, eu vou falar dos vídeos aqui, dos games que marcaram a minha infância, mas eu não vou estar falando deles na ordem que eles surgiram no mercado. Eu vou estar falando na ordem que eu conheci, que eu joguei, tá bom? Eu não sei se de repente a ordem que eu falar aí, se de repente tá correta cronologicamente falando, ok? Bom, vamos começando já então, pessoal, ó. A corrente é 5 jogos que marcaram a minha infância, né? Mas como esse é o canal Cap, então eu resolvi fazer o quê? 5 jogos de terror que marcaram a minha infância. Isso aí, então a gente fala de 5 jogos de terror, ok? Que pra mim aí foram importantes e me ajudaram bastante aí na minha trajetória horror mover, ok? Vamos lá então. O primeiro videogame que eu lembro que eu tive, que eu curti pra caramba, que me deu boas horas de diversão, foi esse aí, foi o Super Nintendo mesmo, né? Só que o Super Nintendo, galera, os jogos dele, vocês sabem como é que era basicamente. Era aquele negocinho de plataforma, tal, tipo Mario, né? Não saía muito daquilo, né? Mas então, galera, no finalzinho do Super Nintendo, já tava quase saindo de cena já o Super Nintendo, tinha uma locadora aqui em casa, naquela época era muito comum a gente alugar o cartucho, né? Porque o cartucho era meio caro, era meio inacessível, então a gente alugava o cartucho, né? E uma locadora aqui perto de casa, que nem existe mais, inclusive fechou já, virou uma casa de 99, trouxe um cartucho que me chamou muita atenção já pelo título, né? Que era Zombies Ate My Neighbors, né? Que seria algo como os zumbis comeram meus vizinhos, né? E galera, esse vídeo aí marcou muito pra mim, né? Porque assim, foi um dos primeiros jogos que eu conheci, acho que foi o primeiro jogo que eu conheci de Super Nintendo que tinha uma temática de terror, né? Então o jogo ele é imerso em um universo de filmes de terror. Então assim, não é só zumbis, né? Tem zumbi que é o inimigo principal, mas tem também monstro da serra elétrica, você vai ter também vampiro, você vai ter múmia, você vai ter, enfim, aliens tal. Todo tipo de monstro que aparece nesse filme trash de terror aparece aí, né, nesse jogo. Então é um jogo que homenageia muito um filme de terror, né? Outra coisa também é que ele tem uma pegada meio Survivor, né? Claro que não chega a ser um Resident Evil, né? Ele tem uma pegada meio Survivor, que você tem que salvar seus vizinhos, né? Outra coisa legal também que esse jogo tem, que até hoje é difícil um jogo superar isso daí, muito difícil mesmo. Gente, pra quem já jogou, né, que você olha hoje assim parece bobinho, né? Parece fraquinho, né? Mas quem já jogou esse negócio, galera, sabe da angústia que dá jogar esse troço. Dá uma angústia, dá uma sensação de desespero, porque é o seguinte, os inimigos, eles estão em constante respawn, né? Então assim, você mata um, vem outro. Então você se sente assim, vamos dizer, indefeso, impotente diante deles. Você não tem o que fazer. Basicamente, a sua principal forma de combate, entre aspas, é fugir. Então, assim, é um jogo onde você está numa constante fuga. Você não encara ele. Não é igual nos jogos de hoje que você pega uma metralhadora e senta um tiro no zumbi e acabou o seu problema. Aí não. Aí o seu negócio é fugir, é correr, é escapar. E isso dá uma sensação de desespero, uma sensação de agonia,
né? Eu acho que a fuga é uma das coisas que mais emocionam a gente, né? Então, assim, dava uma sensação de agonia do começo ao fim, né? Tinha de 2 players também, enfim, era um jogo, assim, muito bacana mesmo, que marcou muito a minha infância. Então eu cheguei a jogar muito pouco esse jogo, galera, porque é o seguinte, eu jogava ele, como eu alugava, eu ia alugar ele e às vezes estava alugado já, e eu não tinha oportunidade de jogar muito, né? Joguei bem pouquinho, pra você ter uma ideia, eu fui jogar ele um pouco mais, assim, quando eu tava já no emulador. Mas não é a mesma coisa, né? Nossa, no Super Nintendo era muito legal. Eu juntava eu e meu amigo em casa aqui, a gente, nossa, passava tarde e noite com esse jogo aí, meu, não parava nem pra comer, cara, impressionante, né? Mas foi já minha saideira aí do Super Nintendo, né? Galera, depois eu presenciei aí uma das maiores revoluções, eu acho que é a maior revolução nos games, né? Que foi o pulo da 16 bits, né, para 32 bits, né? Porque que aconteceu? Quando surgiu o PlayStation, né, o gráfico dele impressionava demais. Então, assim, eu sei que do PlayStation 2 para o PlayStation 3, por exemplo, teve um salto de gráfico, claro que teve. Mas não foi, eu acho que tão significante, tão diferente, tão evidente quanto como foi do Super Nintendo, né, pro PlayStation, né? Foi praticamente o 2D indo pro 3D, né? E naquela época, você tem uma ideia como que era a situação. Eu conheci o PlayStation, não tinha PlayStation na época, né? E o meu tio, ele alugava PlayStation. Sim, ele alugava o PlayStation já com alguns CDs, né? E eis que um dia ele alugou um CD, rapaz, que mudou, posso dizer pra vocês que mudou a minha vida. Minha vida, que foi esse aí, Resident Evil. Cara, Resident Evil, né? Para mim, assim, foi, como posso dizer pra vocês, é difícil explicar, porque primeiro que o Resident Evil pegou uma época onde o terror tava fraco, então assim, o terror dentro de mim tinha praticamente morrido já, eu tinha desistido de ser um horror fã, vamos dizer assim, né? Mas quando eu vi Resident Evil, quando eu vi aquele filme de intro, quando eu vi aquele primeiro zumbi, quando eu vi aquela casa, galera, minha vida assim mudou completamente. Eu passei a respirar Resident Evil. Eu ficava a semana todinha pensando no final de semana próximo que ele ia alugar o Resident Evil, ia trazer, ia jogar, né? Meu, mudou mesmo minha vida, foi isso que me trouxe de volta pro terror, vamos dizer assim. E depois eu comprei o PlayStation por causa do Resident Evil, né? Resident Evil 1, né? Muita gente começou a jogar no Brasil através do 2, né? Eu peguei pelo 1 mesmo, fui pela ordem certinha. Galera, algumas coisas chamavam muita atenção. A primeira coisa que me chamou demais a atenção nesse jogo foi o filminho de intro. Eu fico puto da vida hoje em dia quando eu vejo nego que não jogou, não é da época, né? Igual tem um conhecido meu aí que começou a jogar videogame a partir do PlayStation 2, né? E ele fica falando mal do filme inicial do Resident Evil 1, falando que os atores são ruins. Cara, hoje em dia, né? Hoje em dia é fácil pra gente olhar pra trás e julgar, né? Mas galera, na época aquilo era genial, porque na época não tinha nenhum jogo que tinha isso, né? O que eu acho injusto é o seguinte, o pessoal, né, de hoje em dia tem mania de falar que isso é genial e isso é um lixo. Meu, absurdo. Absurdo. Não tô falando mal do Mario, né? Mas, meu, né? Tem que dar valor para cada coisa, né? Resident Evil na época era genial, cara. Não tinha coisa melhor, né? O filme inicial era demais, né? A interatividade com a casa, que você podia interagir com os objetos, né? Os caras diziam, ah, Felipe, mas o fundo é uma foto e o objeto de interação é em 3D. Gente, na época a gente não percebia isso. Nós saímos do jogo do Mario, nós não tínhamos essa noção, essa percepção do que era 2D e o que era 3D. Pra gente o cenário era todo interativo, era um negócio fantástico, né? Outra coisa também que me chamou muita atenção, a coisa que mais me chamou a atenção do Resident Evil 1, que mais me fez ficar apaixonado pelo jogo e ser um grande fã até hoje, né? Do jogo Resident Evil, né, da primeira fase do jogo só, não do filme nem da segunda fase, foi a seguinte, o roteiro. Porque é o seguinte, você pega o Super Nintendo lá, qual que era o roteiro do jogo do Super Nintendo? Né? No Zombies Ate My Neighbor, salvar seu vizinho. Você pega, era sempre assim, era salvar alguém, salvar a princesa, salvar seu vizinho. 90% dos casos era o quê? Salvar o mundo, salvar um exército, salvar um país, salvar a banana, enfim, salvar alguém. Nesse daí você não tinha que salvar porra nenhuma, você tinha que se salvar. Então assim, só essa ideia de trazer pro jogo, tipo assim, ó, o seu objetivo é sobreviver. Então assim, era uma coisa muito próxima, né, do filme de terror, né? E isso me atraiu muito, isso aí me chamou muita atenção. Eu sempre achei assim, eu achava esse fator, né, sempre achei esse fator
a coisa mais assim, interessante que teve aí na primeira fase, né, do Resident Evil, né? Eu achei isso muito legal e eu virei assim, grande fã. Pra você ter mais noção de como que funcionava na época, a gente não tinha internet, né? E o Resident Evil 1, ou você tem que manjar muito de inglês, ter uma paciência enorme para estar lendo, né, todos aqueles documentos e tal, ou você tinha que ter o que a gente fez na época, que foi que comprar uma revista de detonado. Mas a revista de detonado não é igual detonado em vídeo, que você vê o cara fazendo passo a passo. A revista de detonado, ela fala assim, ó, vai para a sala X, pegue chave tal e faça tal combinação. Mas como você vai fazer isso, tem que se virar. Então o detonado, ele não dava assim a coisa mastigada para você não, ele dava só um direcionamento básico. Eu lembro que tinha uma parte do Resident Evil 1, que era uma sequência de espelhos que você tinha que ativar e tal. Meu, não tinha Cristo que adivinhasse aquilo sem, acho que sem um detonado, né? Então, foi muito legal mesmo. Eu finalizei a primeira vez com a Jill, né? Depois eu finalizei com o Chris, né? E a gente jogava isso em turma, era em 3, 4. Era um no controle ali, os outros com a revista e tal, mas todo mundo vibrava. A emoção era a mesma, na verdade, né? E era muito legal. Depois de um tempo que eu peguei, né? Na verdade, assim, um amigo meu, um amigo da família, assim, emprestou pra gente o Resident Evil 2, né? Eu cheguei a jogar o Resident Evil 2, né? Finalizei e tal, mas eu não gostei muito. Então ele não entra nesse top 5, né? Porque eu não curti muito mesmo não. O Resident Evil 2 assim, acho que foi legal, mas acho que deixou muito a desejar, né? Mas depois eu conheci o Resident Evil 3. Cara, que jogo fenomenal também. O Resident Evil 3, eu acho que ele consolidou tudo aquilo que o 1 trouxe. Né? Então, assim, o objetivo estava de volta, a adrenalina estava de volta, o roteiro estava de volta, né? Tinha o Nemesis, mas a coisa que eu mais achei legal não foi nem o Nemesis te perseguindo, e sim foi a questão de você ter a oportunidade de vasculhar a cidade, explorar a cidade. Isso foi muito legal. Né? E a gente se divertia muito, né? Explorando a cidade e tal, vendo a cidade daquele jeito. Foi bem bacana mesmo a parte aí do Resident Evil. O roteiro também foi muito legal, essa questão de se passar, né, 24 horas antes e 24 horas depois dos acontecimentos do Resident Evil 2 e tal. Foi muito bom também o Resident Evil 3, eu curti demais. Ó, pra você ter uma ideia, o Resident Evil 3, eu gostava tanto que eu finalizava ele todo dia. Todo dia mesmo. Eu lembro que eu chegava da escola e finalizava o Resident Evil 3, né? E aí eu lembro que a revista, eu acompanhava uma revista na época, chamava Game Force, nem tem mais essa revista, né? Até deixou de existir, né? E na Game Force falava que o recorde deles era de 3 horas, né, para finalizar o jogo, né? Eu finalizei em 3 horas e meia, né? Foi o meu recorde, né? Eu sei que hoje em dia deve ter alguém que deve ter batido isso daí já e tal, com emulador e tudo, mas pra época, né, putz, 3 horas, né? E eu finalizei em 3 horas e meia, que foi o meu recorde. Eu finalizava todo dia. Eu chegava da escola, finalizava o Resident Evil 3, né? Eu curtia muito mesmo, né? Curti muito. Depois eu cheguei depois assim, galera, quem me conhece sabe que depois, assim, eu não fiquei... eu sou fã do Resident Evil 1, 2 e 3, né? Depois, o resto da franquia, eu não curti muito. Eu joguei o Code Verônica, não gostei. Eu joguei o Resident Evil 4, não gostei. Aquele 5 eu achei a pior coisa do mundo, né? O Resident Evil 6 eu comecei a jogar, tá, alguma coisa, mas assim, nem de longe chega a ser Resident Evil. Não tô falando que o jogo é ruim, mas assim, abandonou o terror, né? E eu achei que foi meio que uma traição com o pessoal do terror, então não sou mais fã do Resident Evil não, né? Mas depois, né, eu lembro que na época fui. Isso foi quase no final do PlayStation também. Tava quase já saindo do PlayStation. Eu tava comentando sobre isso com um rapaz na locadora de games e ele falou assim: olha, tem um jogo de terror aí, tá fazendo sucesso com a molecada. Talvez você deva levar e deva conhecer. Quando eu peguei, era o Silent Hill 1. Galera, o Silent Hill 1 eu simplesmente adorei. Né? Não teve o mesmo encanto que teve o Resident Evil 1. Não teve a mesma pegada, o mesmo encanto, o mesmo charme. Né? Mas foi muito bom. Foi um jogo, é um jogo muito sombrio e é um jogo assim que conserva as raízes do terror do começo ao fim. Dava um medo da porra jogar aquele negócio, dava um puta de um cagaço, né? E eu lembro que eu curti muito. Pra você ter uma ideia, eu joguei ele, assim, acho que umas 2, 3 vezes e eu vendi o meu PlayStation, peguei o Dreamcast, né? E eu meio que larguei ele, mas depois eu peguei o emulador e finalizei, porque eu gostei muito, né? O Silent Hill 1, eu assim, curti demais. Até hoje eu sou muito fã de Silent Hill, né? Dos jogos, dos filmes, tal, o roteiro de Silent Hill.
é muito bom. Tá pra chegar um livro no Brasil aí do Silent Hill e eu vou comprar e tal. Silent Hill é uma franquia que eu gosto muito mais do que o Resident Evil, na verdade. E o roteiro também me fascinou muito, mas depois veio aí um outro jogo, né, que também eu curti muito, que foi o Silent Hill 2. Silent Hill 2 é um jogo que me marcou demais, marcou assim pra caramba, né? Quem conhece a minha história de vida, quem conhece as coisas que eu passei, né, sabe que assim, eu vejo um pouco da minha história no Silent Hill 2, né? Eu meio que vivi uma coisa muito parecida com aquilo lá. E assim, eu curti muito o Silent Hill 2, assim, é um jogo que eu peguei já no emulador, né? Já não era mais já não joguei no PlayStation 1, tive essa oportunidade, mas é um jogo que eu gostei muito do roteiro. Aliás, eu acho que é um dos roteiros mais brilhantes que tem depois de Off-Rose, eu acho que é o Silent Hill 2. É um roteiro muito brilhante, é um roteiro bacana, é uma história assim legal mesmo, envolvente. Pra mim tem um significado também todo mágico e tal. E é uma história muito bacana mesmo. Silent Hill 2 eu curti bastante, né? Em termos assim, eu não sou gamer, né? Então eu não vou falar pra vocês de jogabilidade e tal. Eu falo mais de roteiro e de sensação, né? Mas assim, eu acho que o Resident Evil 3, eu acho que ele é mais legal, assim, do que o Silent Hill. Porque pode comparar muito, né? Resident Evil 3 com Silent Hill 2, né? Por causa do Nemesis e do Pyramid Head. Eu acho que em termos de emoção, de adrenalina, eu acho que o Resident Evil 3 é melhor, né? Assim, é mais animado o jogo, vamos dizer assim. Mas o Silent Hill 2, pra quem consegue captar a essência do jogo, cara, é fenomenal. É uma história muito bonita mesmo. Talvez eu faça alguma coisa sobre o Silent Hill 2, eu faça alguma coisa parecida com o que eu fiz com o Rough Rose, porque assim, tem muita coisa no Silent Hill 2 que não foi bem explicada, não. Tem muita coisa que o pessoal meio que não explicou muito bem e tal. Tem mais vídeos, né? O Silent Hill 2, na verdade, tem bastante vídeo de gente falando, então eu não fiz ainda, né? Mas talvez eu faça alguma coisa do Silent Hill 2, né? E assim, foi um jogo que, meu, eu curti pra caramba, curti muito, assim, e achei muito legal mesmo. O Silent Hill 2 marcou pra caramba, né? Gente, então essa aí foi a minha lista, né? Os 5 jogos que marcaram a minha vida. Nessa lista aí não apareceu o Rough Rose, tá, galera? Porque o Rough Rose, ele quando eu joguei eu já era adulto, né? Então seria mancada falar, né? Que marcou minha infância, sendo que eu conheci o negócio com 25 anos, né? Então não dá, né? Não dá certo, né? Mas assim, o Rough Rose também é um jogo que eu gostei pra caramba, né? Esses aí são, pra quem não conhece, são 5 boas indicações de games aí, tá ok? Bom, deixa nos comentários aí embaixo o que vocês acharam, né, desse vídeo, os 5 jogos que vocês mais curtem, ok? E é isso aí. Um abraço e até a próxima.